Esse homem teve contato com uma criatura que revelou uma base escondida na terra. Olá, pessoal! O que aconteceu em Zarzal, uma pequena cidade no interior da Colômbia, ainda intriga moradores e estudiosos. Localizada no Vale del Cauca, região conhecida por suas plantações de cana-de-açúcar, Zarzal é o tipo de lugar onde a vida segue um ritmo calmo, longe dos grandes centros urbanos. Porém, em dezembro de 2012, essa tranquilidade foi abalada por uma sequência de eventos inexplicáveis que começaram ao cair da noite. Tudo teve início na aldeia rural de El Guaymaral, um local cercado por campos extensos, onde o silêncio da noite começou a ser interrompido por comportamentos estranhos dos animais. Cães que latem por qualquer coisa não são novidade no campo, mas os latidos incessantes durante a madrugada, aliados ao medo incomum de outros animais domésticos, chamaram a atenção dos moradores. Cavalos normalmente tranquilos estavam inquietos. Ovelhas recusavam-se a sair dos currais. Um desconforto invisível pairava no ar todas as noites, como se algo estivesse se aproximando das casas sem ser visto. Luiz Pereira, um agricultor local, foi o primeiro a estranhar o comportamento de seus animais. Sem compreender o que os perturbava, decidiu chamar seu irmão, Rafael Pereira, na esperança de que juntos pudessem entender melhor a situação. Na noite de 27 de dezembro de 2012, Rafael chegou à casa de Luiz e encontrou uma cena inquietante. O irmão estava parado, imóvel, de frente para a janela, como se estivesse em transe. Seus olhos fixos em algo do lado de fora não piscavam. Ao seguir o olhar de Luiz, Rafael viu algo que nunca esqueceria. Uma criatura humanoide, muito alta, musculosa, com a pele completamente negra e brilhante. A figura tinha mais de 2 metros de altura e emitia uma estranha luz vermelha a partir do abdômen, que pulsava suavemente, como se respirasse. A expressão de Luiz era vazia, dominada por uma presença que parecia mental. Assustado, Rafael gritou o nome do irmão e correu até ele. O chamado pareceu romper o estado hipnótico de Luiz, que recuou, confuso, como se estivesse voltando de um sonho. Nesse exato momento, a criatura percebeu que havia sido notada e deu um salto descomunal em direção aos campos de cana. A velocidade e a leveza com que o ser se moveu não deixavam dúvidas de que não se tratava de nenhum animal terrestre conhecido. Rafael ainda tentou correr atrás dela, mas a escuridão e a densidade das plantações tornaram impossível qualquer perseguição. O que ficou foi a certeza de que haviam presenciado algo completamente fora do comum. Nos dias seguintes, o caso ganhou força entre os moradores de El Guaymaral. Relatos semelhantes começaram a surgir de outros pontos da zona rural. Ramiro Varela, funcionário de um engenho de cana, contou que estava encerrando seu turno noturno quando avistou uma figura correndo entre as moitas. Inicialmente pensou tratar-se de um ladrão, mas a forma como o ser se movia, com saltos longos e potentes, quase flutuando, o fez perceber que não era humano. Tomado pelo instinto, Ramiro pegou uma espingarda e tentou se aproximar. Porém, ao chegar mais perto, percebeu a mesma silhueta descrita por Rafael. Pele negra, olhos vermelhos e luz pulsante no abdômen. No engenho onde Ramiro trabalhava, outros funcionários também passaram a relatar aparições noturnas. Uma das criaturas foi vista caminhando próxima à caldeira, em pleno funcionamento. O calor intenso e o barulho constante não pareciam incomodá-la. Quando notada, ela deu um salto que fez o chão tremer e desapareceu em meio ao canavial. O susto foi coletivo, mas os detalhes coincidiram com os relatos anteriores. Aparência humanoide, altura exagerada, agilidade incomum e olhos incandescentes. A presença dessas criaturas já não era mais uma suspeita isolada. Tornou-se parte do cotidiano noturno da região, alterando a rotina e os hábitos da comunidade local. Diante da sucessão de relatos, a população começou a se recolher mais cedo. À medida que o sol se punha, era possível ver portas sendo trancadas com pressa e janelas se fechando antes do escurecer completo. O medo havia tomado conta da região. A tranquilidade de Zarzal, antes marcada pelo som dos grilos e da brisa nas folhas da cana,
agora era atravessada por um silêncio tenso e expectativo. Mesmo sem ataques ou qualquer comportamento agressivo das criaturas, a presença delas era suficiente para gerar pânico. Era como se todos compartilhassem uma intuição coletiva de que algo fora do controle humano estava observando. A notícia chegou até os jornalistas Didiane Lopes e Steven Danilo, conhecidos por cobrir histórias insólitas na América do Sul. Interessados pela sequência de testemunhos consistentes, eles viajaram até Zarzal com o objetivo de documentar os acontecimentos. Recebidos com desconfiança por alguns, conseguiram ganhar a confiança de um morador da aldeia, que se ofereceu para levá-los até a área onde as aparições eram mais frequentes. A equipe armou acampamento em um pequeno descampado, cercado por mata densa, levando apenas lanternas, câmeras de vídeo e gravadores de áudio. A noite estava quente, mas o ar parecia carregado, como se antecedesse uma tempestade. Durante a madrugada, por volta das 3 da manhã, as primeiras luzes surgiram entre as árvores. Eram fracas, de coloração vermelha, pulsando em um ritmo curioso, como se seguissem um padrão. Em seguida, as figuras começaram a se revelar. 2 criaturas saíram da mata, caminhando lentamente, como se soubessem estar sendo observadas. Seus corpos negros contrastavam com o brilho fraco das luzes emitidas pelo abdômen. Steven, munido de uma lanterna, decidiu sinalizar em direção aos seres com 3 piscadas. Para surpresa geral, as criaturas responderam com o mesmo número de pulsos de luz. Era um padrão de comunicação simples, mas inequívoco. Didiane registrava tudo com sua câmera, mas a escuridão dificultava uma imagem nítida. Mesmo assim, o que conseguiram captar foi suficiente para comprovar que havia algo ali. A tensão aumentou quando cavalos, vindos de uma propriedade próxima, começaram a relinchar alto e correr pela mata. O barulho fez com que os seres parassem por um instante. Em seguida, com movimentos rápidos e silenciosos, desapareceram entre as árvores. Steven e Didiane não tentaram seguir. Preferiram guardar o material e sair logo ao amanhecer. O que viram naquela noite foi suficiente para confirmar os relatos locais, e ambos saíram de Zarzal convencidos de que a história era real. A partir dessa experiência documentada, mais moradores se encorajaram a falar. Entre eles estava Diego Mondragon, um fazendeiro da região, respeitado por sua postura reservada e por nunca ter se envolvido em histórias mirabolantes. Diego decidiu tornar público o que vinha guardando em silêncio desde dezembro de 2018. Na ocasião, ele participava de uma festa familiar na casa do irmão, também localizada nos arredores de El Guaymaral. Era início da madrugada quando ele se afastou da música e foi até os fundos da propriedade. Ao chegar perto da mata, escutou ruídos baixos, como estalos e sussurros. Curioso, mas sem demonstrar medo, Diego acendeu sua lanterna e começou a seguir os sons. A poucos metros da casa, viu 5 figuras altas e escuras movimentando-se com calma, sem demonstrar qualquer ameaça. Uma delas se destacou, aproximando-se lentamente, sem hostilidade. Segundo Diego, havia algo quase hipnótico no modo como se movia. Seus olhos vermelhos não piscavam e a luz em seu abdômen parecia vibrar com maior intensidade. Foi nesse instante que ele percebeu estar diante da mesma criatura descrita por tantos outros moradores. Diferente dos demais, no entanto, Diego não fugiu. Manteve-se firme, esperando o que viria a seguir. A aproximação foi silenciosa. Quando o ser parou a poucos passos dele, Diego sentiu uma sensação de pressão no peito, como se estivesse prestes a receber uma informação importante. Sem saber exatamente por quê, sacou o celular do bolso e iniciou uma gravação. Foi então que, para seu espanto, a criatura emitiu sons articulados que se assemelhavam a uma fala. Apesar da entonação estranha, Diego conseguiu entender as palavras com clareza. O ser dizia trazer uma mensagem. Segundo a gravação, sua espécie vivia há décadas em um complexo subterrâneo abaixo da cidade de Zarzal. Estavam ali, escondidos, tentando evitar o colapso espiritual da humanidade. A voz do ser era metálica, mas curiosamente compreensível.
Ele falava pausadamente, como se medisse cada palavra. Explicou que sua missão era alertar os humanos sobre um processo de degradação espiritual que ameaçava a continuidade da vida no planeta. Não se referia a religiões ou crenças específicas, mas à energia vital presente em cada ser, que estaria sendo corrompida por emoções negativas, ganância e desunião. Disse que sua raça havia se instalado ali há 60 anos, em um complexo subterrâneo com mais de 5.000 metros quadrados, construído nas profundezas da região de Zarzal, sob El Guaymaral. Segundo a entidade, a entrada desse complexo estava escondida entre formações rochosas camufladas por vegetação densa, e apenas alguns moradores locais conheciam sua localização exata. Disse que o contato direto com os humanos sempre foi evitado para não gerar pânico, mas que, diante do agravamento das condições espirituais do planeta, haviam decidido tornar-se visíveis a determinadas pessoas mais receptivas. A escolha de Diego não havia sido aleatória. Eles já o observavam há anos e acreditavam que ele poderia transmitir a mensagem sem distorções ou sensacionalismo. A criatura revelou também que sua espécie, originária de um planeta da constelação de Órion, tinha desenvolvido a habilidade de alterar sua forma física temporariamente para caminhar entre os humanos sem serem notados. Durante o dia, podiam assumir a forma de animais domésticos ou silvestres, o que explicava os comportamentos estranhos de alguns bichos da região. À noite, porém, assumiam sua verdadeira forma para executar atividades relacionadas à manutenção do complexo e ao monitoramento das energias da Terra. Esse ciclo era contínuo e silencioso, passando despercebido pela maioria das pessoas. Após entregar a mensagem, a criatura afastou-se lentamente, acompanhada pelas outras 4 figuras que haviam permanecido à distância. Diego permaneceu parado, segurando o celular com as mãos trêmulas, sem saber exatamente o que fazer. Ao retornar para a casa, mostrou a gravação ao irmão e a alguns familiares mais próximos. A voz, apesar de estranha, era audível e a mensagem clara. No entanto, a ideia de tornar aquilo público foi recebida com hesitação. A maioria temia que Diego fosse ridicularizado ou desacreditado, como já havia acontecido com outros moradores que tentaram relatar encontros semelhantes. Mesmo assim, Diego decidiu procurar autoridades locais. A polícia foi chamada naquela mesma noite e a ocorrência ficou sob responsabilidade do patrulheiro Manuel Velandia Marques. Ao chegar à propriedade, Manuel ouviu o relato de Diego e, enquanto ainda o entrevistava, notou que seus equipamentos de rádio estavam sofrendo interferências. Sons estáticos e ruídos metálicos começaram a surgir sem explicação. Minutos depois, ele próprio avistou 2 figuras escuras entre as árvores, a poucos metros do local. Segundo seu depoimento, as vozes dos seres eram audíveis, mas não captadas com clareza pelos equipamentos. Ainda assim, ele conseguiu registrar alguns trechos sonoros. Os áudios gravados por Manuel circularam entre outros membros da força policial, mas, em vez de iniciarem uma investigação séria, se tornaram motivo de piada. Tanto Diego quanto o patrulheiro foram alvos de comentários sarcásticos e insinuações de que tudo não passava de invenção. A situação se agravou quando a história chegou à imprensa regional. Apesar do interesse inicial, o tom das reportagens era mais sensacionalista do que investigativo, o que reforçou o estigma de que se tratava apenas de mais um caso de maluco do interior. Com isso, muitos moradores passaram a evitar falar sobre o assunto. Mas nem todos se calaram. Aos poucos, outros relatos anônimos começaram a surgir. Moradores de áreas próximas disseram ter visto luzes no céu em noites específicas, sempre no mesmo horário e sempre na mesma direção, a mata de El Guaymaral. Alguns relataram sons estranhos, como sussurros eletrônicos, enquanto outros contaram ter encontrado pegadas profundas em locais onde o solo era firme demais para qualquer animal comum. A comunidade, dividida entre o medo de zombaria e o desejo de compartilhar experiências, criou um pacto silencioso. Falavam apenas entre si, evitando comentar com pessoas de fora.
Com o passar dos anos, os avistamentos continuaram, mas em menor frequência. Até que, em dezembro de 2023, uma nova entrevista feita por um documentarista independente revelou que os encontros não haviam cessado. Na verdade, algumas famílias haviam desenvolvido uma relação mais próxima com os seres. Os entrevistados, que pediram anonimato, afirmaram que os humanoides ajudaram a localizar pontos de água subterrânea, indicando com precisão onde cavar para facilitar a abertura de poços. Isso teria evitado gastos desnecessários e salvado plantações em períodos de estiagem prolongada. Segundo essas famílias, os seres mantinham uma conduta respeitosa, jamais invadindo casas ou assustando intencionalmente os moradores. Os encontros eram sempre noturnos, discretos e muitas vezes acompanhados de luzes suaves que pareciam ter efeito calmante. Algumas pessoas chegaram a descrever sensações de bem-estar físico após os contatos. Outras, mais sensíveis, afirmaram que podiam sentir mensagens emocionais sendo transmitidas sem palavras. Tudo isso, no entanto, continuava sem registros visuais nítidos. As tentativas de fotografar ou filmar os encontros eram quase sempre frustradas por falhas nos aparelhos ou pela escuridão natural do ambiente. Até hoje, o mistério dos humanoides de Zarzal permanece sem explicação oficial. O governo colombiano nunca se manifestou publicamente sobre o caso, e nenhum órgão científico foi enviado para investigar a região de forma séria. A maioria dos pesquisadores interessados são independentes e enfrentam resistência para acessar as propriedades onde os fenômenos ocorrem. Mesmo assim, os relatos continuam. De tempos em tempos, uma nova história surge, sempre semelhante, sempre envolta em medo, respeito e fascínio. E enquanto a ciência hesita em olhar com atenção, os moradores de El Guaymaral seguem convivendo com algo que para eles é tão real quanto a própria terra onde pisam.